Com certeza, as mulheres que estão assistindo o programa de hoje sabem o que é menopausa. Mas andropausa, você sabe o que é? Bem, esse é o termo usado para nomear a fase da queda da produção dos hormônios dos homens. Segundo pesquisas científicas, 33% dos homens acima dos 60 anos sofrerão desse mal. Então, para nos explicar tudo sobre andropausa, sobre esse assunto, eu e você vamos receber ela que é endocrinologista. Com muito carinho a gente acolhe a doutora Sheila de Santos. Doutora Sheila, bom dia, bem-vinda! Que alegria! Bem-vinda, doutora. Obrigada. A senhora está vindo aonde? De Taubaté. Taubaté, mais uma vez, muito obrigado por emprestar a doutora um pouquinho para nós aqui, viu? Tem que repartir também, Taubaté. Doutora, é um assunto andropausa, é muito comentado, doutora? Hoje sim, né? Antigamente não. Se falava muito pouco, até por conta que eles acham que isso mexe na virilidade, então não se falava tanto disso. Mas hoje tem se tratado de uma forma muito natural disso, né? Que bom. Principalmente porque os homens estão envelhecendo mais, as mulheres também. E como está quebrando esse tabu e mostrando que de repente isso pode ser para melhora daquele paciente, está se falando muito mais fácil, né? Então, que tal começar um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Aqui. Vamos lá, doutora, por favor, sente-se. Gente, a doutora Sheila já está aqui. O assunto de hoje aí é para os homens também, mas é importante, assim como quando é assunto para a mulher, por exemplo, câncer de seio, etc., câncer de mama. Isso é importante também a família saber, né? A família conhecer sobre essa realidade, porque aí um vai conhecendo o corpo do outro, vai respeitando também, vai se ajudando. É importante, porque o ser humano é o ser humano, mas assim, são metabolismos diferentes, didáticas diferentes. Doutora, então o que é essa andropausa, doutora? Então, a andropausa, na verdade, é um marco na vida do homem, assim como você explicou, né? A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. Então, assim, nós chamamos, na verdade, de distúrbio androgênico do homem, né? Tá. E do envelhecimento do homem. E essa modificação no corpo humano, né, do homem, é marcada por uma série de coisas. As mulheres sentem aquele calor que a gente chama de fogacho, sente a falta de ânimo, sente, por exemplo, que ela tem uma dificuldade de concentração. A mesma coisa acontece com o homem, né? Então, assim, os distúrbios que acontecem na mulher podem acontecer no homem, sim. Já me perguntaram, mas doutora, o homem também tem esse fogacho? Pode ter. E isso é uma coisa super natural, né? É menos comum do que acontece na mulher, mas pode acontecer no homem também, né? E isso aí pode trazer algumas consequências, né? Por exemplo, a diminuição do osso, da vitalidade do osso, então a osteoporose. Pode acontecer? Pode sim. Pode acontecer, por exemplo, né? No homem, um aumento da circunferência abdominal acompanhada de obesidade, né? E se é sedentário, pior ainda? Pior ainda, Entendi. Pior ainda, né? Porque, na verdade, esse metabolismo vai envelhecendo. Então, a nossa, vamos falar assim, o nosso desenvolvimento, a nossa ação metabólica fica um pouco mais lenta, né? Então, é importante o homem, assim como a mulher, ter conhecimento de que ele está nessa fase para ele poder agir em cima disso e trazer uma melhora, né? Uma melhora da sua saúde como um todo. Agora, doutora, eu vou aproveitar, e eu acho que estou representando aqui todos os homens que querem saber, eu acho que se tem alguém que sabe está aqui hoje, que atendeu o nosso convite para nos explicar sobre isso. Quando a gente já teve programa aqui sobre menopausa, a gente já aprendeu essa questão assim, porque tendo todo o ciclo, né, a menarca inicia o ciclo menstrual e aí a menopausa termina o processo ovulativo, digamos assim, ou seja, aí se instala a menopausa. No homem, tem alguma coisa assim que só fatores externos ou alguma coisa que se perde realmente, doutora? Na verdade, assim, olha, é muito boa essa pergunta, né? Porque no homem é um pouquinho diferente na mulher. A mulher, ela tem tudo marcadinho. A menarca, né, que é quando a mulher começa a menstruar. A menopausa, quando ela para de produzir os óvulos em si. No homem, não. No homem, isso é muito mais, vamos falar assim, lentificado. Entendi. Então, assim, o homem, ele tem a puberdade lá para os 13, 14 anos, né? Que começa a ter o pico de hormônio. E depois ele tem uma vida reprodutiva muito boa, que vai subindo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando o homem vai chegando lá para os seus 50, 60 anos, isso vai diminuindo.
Então é muito lentificado. Diminui o quê? O hormônio, a quantidade de hormônio. A testosterona. A testosterona. Isso que diminui, doutora? Isso que diminui. Entendi. Então, a andropausa, né, ela é marcada pela diminuição desse hormônio. Que é o hormônio masculino. Que é o hormônio masculino, tá? É lógico que a gente tem que pensar aqui, isso eu estou falando de um processo natural. Então, tem muita gente que pergunta para mim, tem alguma coisa para prevenir? Eu falo, gente, prevenir o envelhecimento não existe. A gente tem que dar graças a Deus porque a gente envelhece hoje, né? Que a gente pode prevenir de certas coisas, né? Exatamente. O que a gente pode fazer é fazer um acompanhamento para que esse envelhecimento seja uma forma natural, seja uma coisa que nos traga... E saudável, né? Saudável, nos traga uma sensação de cuidado, né? Agora, essa baixa, essa perda, né, da testosterona, etc., explica para quem não tem em casa, para a gente, né, aqui todos os nossos câmeras, aqui tudo mais, assim, é bom a gente saber o que isso faz no organismo, doutora? Ou seja, o que esse hormônio, a função desse hormônio em nós? Então, olha, a testosterona, ela tem, tanto homem quanto mulher tem testosterona. Isso é importante a gente deixar bem claro, porque às vezes falar o hormônio masculino é a testosterona. Tá. Não, é a quantidade de hormônio masculino alta que do homem, mas a mulher também tem. É a predominância dele, né? Sim. Então, assim, quando começa a haver uma queda desse hormônio, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, o hormônio, a testosterona, ela é responsável por quê? Por dar vitalidade ao homem, por deixar a musculatura exuberante, por ele ter vamos falar assim, uma força maior, né? Então ele tem vamos falar, uma resistência maior do que a mulher, né? A testosterona também é responsável... Crescimento dos pelos. Né? Sim, crescimento dos pelos. Então, assim, muitas vezes a gente vê mulheres que têm um aumento de pelos, a gente tem que procurar se tem equilíbrio aí, aumento de testosterona. Né? Isso é um exemplo de que a mulher também produz testosterona, né? Mas no homem, por exemplo, o excesso de hormônio na região da cabeça pode dar calvície, né? Então, assim, a gente tem todas essas, vamos falar, essas prerrogativas do hormônio testosterona, tá? Agora, o que acontece quando a gente começa a perder? A senhora já descreveu algumas situações, ou seja, a fadiga acompanha. Sim. Como é que a gente começa a perceber, ler os sinais? Porque a gente assim, eu estou ficando velho, então já é doença da velhice. Não é, de repente uma queda. E é muito importante o senhor falar sobre isso, por quê? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, esse homem está fadigado, ele está com a memória fraca, ele não tem vontade de mais nada, ele começa a ter depressão. Tá? Opa. Ele começa a ter, às vezes ele pode ter fraturas em ossos, né? Um aumento da circunferência abdominal. Entendi. E levando a diabetes, hipertensão, aumento de colesterol. Então, é importante que esse homem esteja ligado no que está acontecendo no corpo. Eu falo que, assim, essa é a primeira máquina que Deus nos deu. E esse ligamento, essa ligação entre o homem e ele olhar o que está acontecendo com ele, isso é muito importante, porque é ele que vai falar para o médico o que é que realmente está acontecendo. Ele fala, doutor, o homem hoje está procurando mais, ele está indo acompanhado, a esposa está indo, ele está indo sozinho, etc. Porque tem situações que às vezes ele esconde dos amigos, etc. Sim. Porque também tem toda essa questão, como a senhora falou, de tabus, desenvolvimento até sexual. Sim. Ele fala isso, olha, já não estou com esse vigor todo, etc. Né? Uma das coisas que mais a gente recebe no consultório é a queixa da disfunção erétil, né? Então, assim, a diminuição da libido, isso mexe muito com o homem, né? Então, é importante ele saber, às vezes as pessoas confundem um pouco, você ainda amar a sua esposa, mas você não tem mais aquela vontade, né? De repente, ter uma relação, né? Com ela. E, às vezes, confunde isso. E, na verdade, às vezes isso é um fator clínico. Então, hoje, a mídia tem mostrado muito, né? Os médicos têm falado de uma forma muito mais... Né, exatamente, né? E a gente vê isso muito em diabéticos, né? Eles chegam com essa queixa e, às vezes, não é a diabetes, às vezes é a falta do hormônio testosterona. Doutora, o assunto é tão interessante. De repente, assim, nessa questão aí da libido que a senhora falou, aí muita gente começa a perceber, alguns homens começam a fazer essa leitura, começam assim, e aí vão começar a apelar, né, para alguns medicamentos potencializadores, assim. É um bom caminho, não? Não.
Infelizmente, hoje a mídia, né, ela consegue mostrar coisas boas e pessoas também acabam vamos falar, vendendo a respeito de coisas milagrosas, né? E infelizmente isso não existe, né? A gente tem que sempre lembrar que uma medicação ela pode ter os efeitos bons e os efeitos colaterais, né? Muitas vezes eles vêm assim, não, mas isso daqui é natural. Eu falo, gente, muitos remédios são feitos através de plantas. Então, não é natural, é um medicamento, né? Quanto à questão de você apelar, né? Hoje, vou entrar num lado aí que às vezes alguém pode ficar chateado, mas assim, o uso indiscriminado de testosterona, né? E de esteroides, né? Anabolizantes, isso pode levar a sérias consequências, né? E ao invés de ajudar, isso pode piorar a situação, a saúde desse homem, né? Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Gente, nós estamos falando sobre andropausa, é uma fase, né? Começa quando, doutora? Assim, eu na abertura falei assim, a partir dos 60, mas ou seja, lá já está bem acentuado. Sim. Ou começa antes a coisa? Na verdade, assim, olha, como eu falei, né? Na mulher a gente tem isso mais marcado, mas existe uma variação muito grande, né? E no homem não seria diferente, tá? Entre 40 e 60 anos, a gente observa essa diminuição, né? E nem sempre essa diminuição é igual para todos os homens. Tem homens que têm uma diminuição bem lenta e não tão sensível. Tem homens que têm uma diminuição lenta, mas eles sentem muito, né? Então, isso é importante, por isso que eu falo que é importante o homem, a mulher mesmo, o casal, ficar de olho no que está acontecendo nesse corpo, né? Agora, como é que se detecta que a testosterona está baixando? Um hemograma, por exemplo, vai detectar ou são só sinais clínicos aí? Não, a gente sempre tem que pensar nos sinais clínicos associados ao exame laboratorial, né? Eu tinha um professor muito querido que ele falava assim, não adianta você pedir um exame sem você ter clínica. Sempre você tem que ter a clínica é soberana. A anamnese, né? Conhecer, histórico, então, por isso, procurar um médico para que ele possa fazer essa avaliação. A mulher sempre vai ao ginecologista porque o homem não pode ir ao urologista ou ao endocrinologista, né? Então, a gente também tem que quebrar um pouco esse tabu, né? Outra coisa, assim, muito interessante é que, assim, tem homens que, assim, vão chegar na faixa dos 80 e ainda não tem sinais. De queda? De queda. Para ele é uma coisa muito, muito lenta, né? Então, assim, eu falo que a medicina é bonita por isso, porque apesar dela ser uma literatura universal, para aquele paciente, ela é individual. Entendi. Tem um fator genético, a senhora citou, tem homens com 80 anos que de repente estão aí no vigor da vida, etc. E outros lá com 40, 50 já estão meio que derrotados. Tem um fator genético envolvido aí, hereditário, doutora? Sim, com certeza. O fator genético é muito importante e hoje a gente tem visto que essa genética ela é muito mais importante do que a gente imaginava, né? Mas, assim, a gente pode traçar uma linha entre os 50 e 60 anos, eu acho que o homem deve realmente procurar, né, uma avaliação. Entendi. Né, para poder fazer um diagnóstico mais preciso. Tá. Agora, nesse sentido, existem doenças associadas à queda de testosterona? Quais são, por exemplo, doutora? Sim. Então, é muito importante a gente colocar aqui que às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou na andropausa, e não necessariamente, né? Às vezes um tumor de hipófise, às vezes um tumor que pode levar à hiperprolactinemia, exatamente, tá? No cérebro. Então, ela pode levar a um aumento da prolactina e daí diminui essa ação dessa testosterona, tá? Infecções. Por exemplo, antigamente eles falavam assim, olha, cachumba, não deixa descer. Exato, nossa. Né? Como a gente ouviu Falamos isso? Falamos aqui no programa, então, né? sobre isso. Então, por quê? Porque a infecção pode realmente ir para o testículo e realmente, porque a produção do hormônio testosterona é no testículo, a maioria da produção, tem lá as vesículas suprarrenais também, que faz um pouquinho, ajuda um pouquinho. Sim, as suprarrenais, mas é bem pequeno, mas o testículo é o maior produtor, né? Na mulher é a adrenal e o ovário, tá? E, infelizmente, a gente também pode ter traumas, né?
a pessoa bate a cabeça, Exato. né? Ou se não, trauma no testículo, por isso que muitas vezes os pais ficam, não deixa ele bater, não deixa. É justamente por isso, né? Olha. Então, são várias coisas que podem levar ao mesmo, vamos falar, fim, né? Exato. A diminuição dessa testosterona. Andropausa. Falamos até agora que a andropausa é... Então, a andropausa é a deficiência do hormônio masculino, né? Então, é importante que o paciente ele tenha essa noção de que a andropausa pode ser de podem ter vários aspectos, né? Por exemplo, a falta dele por doenças ou mesmo pode ser um efeito, vamos falar assim, do envelhecimento mesmo, Entendi. tá? Agora, doutora Sheila, de repente vai lá que tem como também para a mulher, né? A senhora endocrinologista entende das glândulas, as glândulas produzem hormônios, etc. De repente, aquela famosa assim, reposição hormonal. Quando é que é indicada uma reposição hormonal, no caso aí da baixa queda de testosterona? É importante todo mundo saber que, assim, para você ter um diagnóstico de andropausa, né? Primeiro, o médico tem que fazer esse diagnóstico. Então, como é que ele vai fazer esse diagnóstico? Primeiro, ele tem que fazer 2 dosagens, pelo menos, né, desse hormônio. Tem que ser colhido pela manhã, porque durante a manhã é a nossa maior concentração de hormônio testosterona, tá? Tem algumas condições clínicas, como anemia, diabetes alta, algumas alterações que podem influenciar nesse exame. Então, assim, um paciente que está com alguma alteração clínica, fora essa alteração da testosterona, é importante que ele faça essa compensação para depois realmente fazer esse diagnóstico perfeito. Tá? Entendi. Quem não pode fazer? Tem alguma reposição restrição? hormonal? Exato. Uma Então, pessoa está quem tem câncer, não pode. por exemplo, não pode. Tem que tratar primeiro. Primeiro, Tá. tá? Quem teve histórico de câncer, tá? Quem tem alterações na próstata também é muito discutível. Aí a gente vai ter que o urologista e o endocrinologista entrarem realmente em consenso para que isso daí, né, seja a melhor condição possível para aquele paciente, né? E hoje a gente tem que lembrar muito que às vezes a pessoa é nova, né? E ela tem uma deficiência de hormônio, ela tem uma andropausa precoce, tá? Se ele quiser ter filhos, essa reposição hormonal vai ter que ser muito bem discutida com o médico, porque a reposição hormonal, ela pode levar a uma diminuição vamos falar assim, da fertilidade desse homem. Olha só. Tá? Então tem suas consequências. Sim. Então, assim, essas pessoas que usam o hormônio para fins estéticos, por exemplo, como pacientes que usam para fisiculturismo, né? Ou para ter maior potência na academia, elas têm que ficar lembradas, né? Atentas, que, assim, isso pode ter consequências. Porque, doutora, eu estava lendo sobre o assunto, é o nosso cérebro, por isso que eu perguntei antes da hipófise, que ela que estimula lá no testículo a produção da testosterona. Isso. Na medida que você faz a reposição, então, você está dizendo para a hipófise, você está dizendo para a tira hipófise, férias, não precisa repor, não precisa estimular, né? O LH e o FSH que agem vamos falar assim, nesse ajuste, certo, né? Então, assim, quando você repõe, esse hormônio lá do cérebro, ele vai falar assim, olha, não precisa. Mas eu não preciso por um tempo ou, de repente, por tanto uso pode ficar... Pode atrofiar, em uma palavra simples de entender? Pode atrofiar lá embaixo, lá no testículo. Olha, entendeu? Então, Por quê? Você está recebendo de fora uma coisa que era sua. A gente sabe, eu acho que a grande mensagem, a gente sabe que é importante a testosterona, etc., para o vigor, a vitalidade, a força, o ânimo, tudo isso a gente sabe, mas tem que ser acompanhado, gente, tem que ser acompanhado, porque nem todo mundo, primeiro, pode ter a reposição, e outra coisa, né, uma vez que começa a reposição e uso contínuo, tem as suas consequências. Sim, né? E eu vou aproveitar Por favor, aqui a senhora essa oportunidade para alertar principalmente os jovens, né? Infelizmente, às vezes o jovem não está assistindo, mas o pai, a mãe estão assistindo, né? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que não médicos orientando essas pessoas
para melhor desempenho, tal. E nós temos observado muito, Frei, a infertilidade. Tá vendo? Né? E às vezes vai na clínica de fertilização porque não consegue e na hora que vai ver, na verdade, o que foi usado antes, como é que estava essa fazendo pessoa, por conta própria, né, doutora? Sem isso acompanhamento, é pior, né? né? Então, assim, é importante que a pessoa que faz uma reposição hormonal, que ela tenha um acompanhamento tanto laboratorial quanto clínico, Exato. né? Porque uma das consequências também, né? A gente sabe que um órgão que responde muito é o coração. O coração é um músculo, né? Certo. E quando a gente repõe o hormônio e faz a hipertrofia, vamos falar do corpo, você também pode estar atrofiando esse coração. Uma sobrecarga, né? E dá uma sobrecarga. E aí essa pessoa pode ficar hipertensa pelo uso do hormônio testosterona. Que traz benefícios, sem dúvida, mas a dosagem correta, o uso correto, o tempo correto é o médico, é o urologista, é o endocrinologista, porque eles entendem como funcionam as nossas glândulas e os nossos hormônios. As pessoas também querem interagir conosco, né? Chegou o nosso WhatsApp aqui, a gente agradece. O Alexandre Alencar, de Ourinho, São Paulo. Bom dia, Alexandre, que bom que você está conosco, Alexandre. Doutor, ele está perguntando qual a relação da andropausa e calvície nos homens, doutor. Olha aí, ó, tá vendo? Olha as consequências aí, ó. Pois é, né? A gente sabe que, assim, olha... quem é que vai... Vamos explicar primeiro o que é a calvície, né? A calvície é a ação, tá, do hormônio testosterona no couro cabeludo. Essa testosterona, ela sofre uma alteração enzimática, tá? E que ela, vamos falar assim, ela vai destruindo esse bulbo capilar, tá? Então, a calvície, na verdade, nada mais é do que a ação hormonal no couro cabeludo, tá? Então, assim, na verdade, as pessoas acham que, assim, a calvície advém, né, da andropausa, e na verdade não. Na verdade, a calvície, primeiro você tem que ter um fator genético aí, né? Certo. Tá? Segunda coisa, tem que ter a ação do hormônio. Então, essa calvície, ela já vem vindo antes. Quando você chega na andropausa, na verdade, já é uma ação anterior, né, desse hormônio. Então, assim, se o homem está com falta de hormônio, não tem mais a destruição, né? Então, assim, a gente fala que, assim, quem tem essa calvície... Se ele repõe, então, vai se ele aumentar. repõe, aí o que ele aumenta? Ele aumenta essa testosterona, daí ele vai ter ação lá na calvície, no couro cabeludo. A chance da calvície. Exatamente. Assim como mulheres que usam testosterona, elas podem ter calvície, sim. Tá vendo? Tá? Assim como tem a calvície androgenética na mulher, né? Que ela pode, por uma ação genética, ter essa diminuição de cabelos. A mulher usando testosterona para fins estéticos, ela pode também desenvolver calvície. Tá vendo? Então, tudo é muito bom, mas com dosagem correta. Exatamente. Veja. O Donizete Figueira, de Joanópolis, São Paulo. Bom dia, Donizete. Deus te abençoe. Que bom que você está acompanhando Saúde e Fé, Donizete. Está aprendendo bastante, viu? Andropausa causa excesso de peso? Pergunta o nosso amigo Donizete, doutora. Sim. Como eu disse, né, as pessoas que entram na andropausa, elas acabam ficando com o metabolismo mais lento, né? Então, assim, toda essa alteração metabólica desse paciente leva a um ganho de peso. E o pior, é um ganho de peso intraabdominal. Esse aumenta o risco cardiovascular. Entendi. Né? Então, leva o paciente a ter problemas cardiológicos, tá? A hipertensão, diabetes. Então, ele pode sim, a falta do hormônio testosterona pode levar à obesidade, mas aqui cabe uma ressalva. A venda da testosterona aí está sendo muito feita, né, justamente para evitar isso, né? Mas não é isso. Na verdade, assim, a testosterona é uma das, né? Então, assim, não justifica um paciente que está com obesidade ele usar a testosterona para emagrecer. Exato. Tá vendo? Cuidado, gente. E o nosso amigo Paulo Melo, de Uberaba, Minas Gerais, o Brasil participando. Obrigado, Paulo. Bom dia para você, meu querido. O que é andropausa precoce, doutor? Pergunta o nosso amigo Paulo. Paulo, bom dia. Olha só, andropausa precoce, então o próprio nome diz, é quando ela ocorre antes do tempo certo, né? Então, assim, um paciente que tem 30 anos, 40 anos, ele
ele começa a sentir os sintomas que eu falei, o cansaço, a falta de libido, de repente uma depressão, ossos que começam a não ficar mais tão fortes, não tem mais aquele vigor. Então, assim, ele tem que procurar um médico para investigar se, de repente, ele não está dentro dessa fatia da andropausa precoce, tá certo? Entendi. Doutor, então, para quem está em casa, né, então, principalmente, que recadinho que os homens devem ouvir agora de um especialista? Bom, a primeira coisa é sempre ouvir o seu corpo, né? Como eu falo, Deus, ele nos deu essa máquina perfeita para que a gente tenha cuidado com ela, né? Então, assim como as mulheres, os homens devem, uma vez por ano, procurar ou o endocrinologista, ou o urologista. Ai, doutora, na minha cidade não tem. Então, procura um médico generalista, que ele pode te orientar o que fazer, né? E como proceder quanto a essas alterações. Que maravilha, gente. Andropausa foi o tema de hoje. Tivemos uma aula, um alerta, né? Entendeu? Isso faz parte do nosso processo, faz parte da vida, o envelhecimento, que tem a sua sabedoria da vida, mas também tem as suas consequências no nosso metabolismo. Acima de tudo, percebeu, fez uma leitura do seu corpo, algumas situações que existiam agora não tanto, procure um médico, procure um urologista, procure um endocrinologista, viu? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Sheila de Santos, a nossa médica endocrinologista. Eu estou muito agradecido porque ela cuida também da saúde, tenta cuidar da saúde do Frei Rinaldo, viu? Quem quiser entrar em contato, entre em contato com a gente, entre em contato assim com a nossa produção, que a gente passa também o contato aqui da doutora Sheila. Doutora Sheila, né? Tem presentinho para ela, né? Tem presentinho para ela. Eu disse assim, meu Deus, já ia despedindo sem um presentinho. Com uma promessa, a senhora promete levar no seu consultório para tomar uma aguinha lá? Com certeza. Doutora, muito obrigado. Viu? Além disso, né, o São Peregrino, que é o nosso mimo religioso, é o santo protetor contra o mal do câncer. Temos uma imagem aqui no estúdio, eu gostaria muito que a senhora também levasse, viu? Muito obrigada. A senhora é muito querida, muito simpática, se comunica bem. Podemos, assim, esperar outras visitas suas aqui? Com certeza. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Posso fazer Obrigada. uma oração pela senhora? Amém. Que Deus Obrigada. abençoe, doutora.